Festa de crente não tem hora pra acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e o som. Festa de crente é que é bom. 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 Festa de crente aqui é bom. Eita, feliz a festa de crente que eu não pego o chão. Quem tá dentro não sai mais, quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia, muito fogo, som. Festa de crente é que é bom. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia, muito fogo e o som. Festa de crente é que é bom. Oh, quem tá feliz da festa de crente, tira o pé do chão, Fortaleza! São Paulo também! Isso é que é a festa de crente, meu irmão! Festa de crente aqui é festa com alegria, a gente canta todo dia e não tem hora pra parar. Festa de crente aqui é festa de verdade, lá não existe maldade, nada pra se embriagar. Festa de crente a gente pula, a gente ora, crente recebe resposta e Deus envia o maná. Festa de crente não precisa ter polícia, pois já não existe briga, é só bênção pra contar. Festa de crente o pastor fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a falar. Festa de crente o aleijado sai andando, o cego sai enxergando. Sacode a estrutura, meus. Quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente é que é bom. Mas quem tá dentro não sai mais e quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. É glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. É muito bom. Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Mais uma live para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel, aqui mais uma vez representando a igreja do qual fazemos parte, igreja evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Ai, que saudade, gente, muita saudade, ainda mais com esse tipo de louvor, né, que a gente cantava muito junto, eu, a pastora Clau e a igreja, muita saudade. Gente, esse louvor quem trouxe a minha memória ontem foi o Yuri, que tá aí junto com o Thomas, com a Sara, tá com a Stephanie, o Tiaguinho, estão aí juntinhos, e foi o Yuri que ele começou a colocar os louvores indo de carro comigo da Igreja do Recanto para a Germânia. Ele e o Thomas estavam junto comigo, e ele foi relembrando esses hinos que ele nem sabia que a gente cantava. Ele falou, não sei se você conhece, pastor, esse daqui, outro e outro. E aí eu tô aí relembrando, junto com vocês agora nesse momento, né? E o povo de Deus tem que continuar firme, porque está chegando um tempo difícil, tempo de perseguição. Gente, se apagar a luz de repente aqui é porque eu tô no teste e tá falando que é só com sensor. Então deixa eu ver se sem, assim acho que dá sem sensor. É que eu comprei uma lâmpada solar. E ele apaga se não fica passando na frente. Bem, enfim, vamos lá. O povo de Deus tem que se dedicar muito mais agora, não é verdade, povo de Deus? Porque tá chegando o tempo de perseguição. Pessoal, tá chegando o tempo de perseguição. Tá chegando o tempo de luta.
Ah, pastora, é economia. Que economia, querida? Queridos, eles odeiam crente, eles odeiam o povo de Deus. E o povo de Deus é próspero por natureza. Então, o povo ímpio odeia o agir de Deus sobre a nossa vida. Ai, gente, estou tentando iluminar a nossa live. Pronto. Se cair, eu tenho um raio de luz hoje. A outra luz é bacana, né? Depois eu estudo como deixar ela acesa. Então, queridos, pastor, é política. Não, queridos, está vindo a perseguição sobre nós. Porque vocês podem perceber que não importa o que eles perdem, não importa o que aconteça, eles têm um ódio no coração. Esse sistema mundial, esse sistema que está entrando na nossa nação, eles odeiam o cristão, eles odeiam tanto o judeu quanto o cristão, odeiam, sabe? É um ódio assim que eles não se controlam, eles são capazes de qualquer coisa para não ver a gente falando que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles estão trazendo o crescimento da igreja. E não é das denominações, não é das entidades filantrópicas, não é da aglomeração que as pessoas pensam ser a igreja. Com essa perseguição, a igreja verdadeira vai crescer. Aqueles que são realmente de Deus, aqueles que são realmente apaixonados por Jesus, aqueles que são realmente servos de Deus, vai ter um estalo. É fácil, não é? Não. Se o próprio Jesus, quando ele ia ser preso, ser crucificado, para depois ressuscitar, para nos trazer a salvação, para nos trazer a vida eterna, o próprio Jesus, ele sentiu agonia, ele saiu dele gotas de suor como de sangue mesmo, né? Como é? De sangue. Então, é doloroso, todo o processo é doloroso. E nós vamos passar um processo doloroso também. Pastora, será que a igreja vai ser arrebatada antes? Bem, se for, melhor para nós. Mas eu acredito fielmente que a igreja, ela tem passado por perseguições durante toda a sua história. E eu creio que a pior perseguição que a igreja passou não foram nos países muçulmanos. Eu creio que a maior perseguição não está nos países comunistas. Eu acredito que a maior perseguição ela tem ocorrido nos países onde há liberdade. No continente onde o evangelho teve um crescimento tão forte na história, mas a perseguição maior hoje, eu posso dizer que está em países onde se diz que há liberdade de expressão. Por quê? Porque a igreja ficou vulnerável, captando todo tipo de doutrinas e heresias erradas. A igreja, no meio dessa liberdade que nós tivemos por um período, ela passou a aceitar o pecado com normalidade. Nós passamos a entender que temos o direito de uma tal da felicidade que o mundo lá fora oferece. Então nós ficamos praticamente à deriva, ficamos aí expostos a essa cultura mundana. A gente cultua muito menos a Deus, a gente cultua muito mais a diversão, a gente cultua tudo misturado. Então, a fórmula errada de adorar a Deus com idolatria, com sexo ilícito, entrou dentro da nossa convivência, da nossa mente, do nosso raciocínio. Então, o que acontece hoje com a igreja nos países que são que é livre para se falar o evangelho, tem acontecido tudo quanto é coisas que estão fora do contexto bíblico. E aonde a perseguição, a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja real, a que é real mesmo, ela fica forte.
Então, em países onde o evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, ele é perseguido descaradamente assim, onde não se pode pregar, quem aceita Jesus realmente são pessoas fortes, pessoas determinadas, pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Ah, será que nós não levamos a sério? Eu creio que a gente leva um pouquinho misturado as coisas. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória, misturamos as coisas do mundo com as coisas de Deus. E com a perseguição chegando, é como uma grande peneira. É muito sofrimento e só fica aqueles realmente que são nascidos da água e do Espírito. Gente, nos últimos anos, nós que somos de igrejas, seja a Subimos com Jesus ou outra denominação, quantas pessoas saíram, migraram de uma denominação para outra porque se ofenderam. Porque corrigiu a criança que estava fazendo bagunça no culto. Aí migra de uma igreja para outra porque se ofenderam que o pastor não cumprimentou. Migram de uma igreja para outra porque se ofenderam que não teve a oportunidade no púlpito. Migram de uma igreja para outra porque se ofenderam, porque, fulano casou com aquela pessoa que eu estava de olho. Então, quanto nós assistimos, quanto nós vimos nos últimos tempos, nas últimas décadas, pessoas que, assim, não é que saíram de uma igreja e foram para outra porque foram morar longe, porque mudaram de cidades, ou porque realmente não tinha mais condições de ir até o local. Não, mudaram de igreja porque se ofenderam, se magoaram. Não tive oportunidade. Naquela igreja não tem o coral, naquela igreja não tem um lugar, pegar o meu lugar no estacionamento. E as pessoas vão se ofendendo com coisas assim, que na hora da perseguição mesmo, essa balela toda não existe, sabe? Não vai existir aonde já tem a perseguição contra o cristianismo descarado assim, e quando vier a perseguição, né, não vai ter essa assim, eu me magoei porque não me deram oportunidade na igreja, eu me ofendi porque o pastor demorou a responder o WhatsApp para mim. Gente, você acha que o crente verdadeiro vai ter tempo de ficar com essa historinha? Nem vai ter historinha da escolinha das crianças, não vai poder nada disso que a gente hoje usufrui com liberdade. Vai ser como em países onde tem o teto de ferro, vou colocar assim, tá? O teto de ferro, as igrejas só podem pregar aquilo que é liberado por eles. A Bíblia só pode ser recitada as partes que não vão contra as suas ideias, as suas pretensões. Então, olha só como nós estamos vendo que quando vem a perseguição, e obrigada a esses que estão falando, sabe, querendo nos perseguir, vocês vão estar erguendo a igreja do Senhor, vocês vão estar passando na peneira, vocês vão servir de peneira, sabe, de peneira, vocês vão ser como um Nabucodonosor, vocês vão ser como um Egito. A gente vai estar passando na peneira e a igreja verdadeira vai estar se fortificando, a igreja verdadeira vai crescer, a igreja verdadeira ela vai estar em crescimento, não a mentira de pessoas que se dizem ser nossos sem ser. Esses que hoje saem de um lado para o outro procurando palco, procurando glamour, procurando espaço, são essas pessoas que vão nos acusar diante, como disse Jesus, dos sinédrios, né? São eles que irão ir nos dedar. Mas, queridos, a perseguição ela vem sutil, ela vem em forma de falar que nós, roubamos, que nós maltratamos, que nós falamos algo que faz com que alguém fique magoado, doente da cabeça, doente. Não nos dá o direito de pregarmos o quê? Libertação. Não nos dá o direito de pregar contra quem? Os demônios. Os demônios
nesse lugar onde a perseguição existe, ou vai existir, eles são ou camuflados ou adorados. E aí vai vir os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos. Talvez eu nem vou estar viva para ver essa perseguição. Eu não sei, né, se nós estaremos, tá ruim de conjugar verbo hoje aqui, se nós estaremos vivos, né, para observarmos ou participarmos ou sermos perseguidos, eu não sei. Mas fato é que a hora que essa cortina de ferro ela se fecha, quem é verdadeiro, nós vamos conhecer de perto. E nisso vai ter o chamado de muitos que são escolhidos, e nessa hora eles vão tomar a causa de Cristo, que hoje nem sabe quem é Cristo de verdade. Pode falar em Cristo, mas não conhece quem é Jesus de verdade. E daí a gente vai parar com essa choradeira, né? Que o vizinho falou, essa choradeira sobre roupa suja, que muitas pessoas brigam por um copo sujo, por uma roupa suja, né? Entra em conflito dentro de casa, por coisas tão pequenas, tão banais, enquanto o evangelho vai ser perseguido. E que o Senhor levante uma geração que está aí crescendo nas igrejas, tanto na nossa quanto em outras denominações, né? As crianças que estão aí pegando a palavra de Deus no ministério infantil, no ministério de adolescentes e de jovens de todas as denominações, que eles sejam assim fortalecidos, que sejam verdadeiros guerreiros que vão enfrentar tudo isso que está vindo pela frente. São eles que vão levar esse evangelho ainda autêntico e puro adiante no meio de tanta perseguição. Você que não entende o que Deus está fazendo através de você para suas crianças, estou vendo aí que tem avós, pais, né, que estão aí preparando seus filhos e nem sabe para quê, ensinando um louvor, cantando, seus netos, seus filhos estão vendo você orando, estão vendo você buscando a Deus, estão presenciando você indo à igreja, estão participando com você do altar, participando com você dos cultos. Aí você fala, eu estou levando por levar. Não, você está preparando homens e mulheres de Deus que vão ser valorosíssimos para o reino. Pessoas que vão enfrentar tempestades espirituais muito grandes. Essas crianças, quando crescerem, são elas que vão levar o reino de Deus a outros povos. São eles que vão lembrar das canções que cantavam na igreja. Porque teve uma geração que cresceu na igreja, no meio dessa falsa liberdade, e se perderam. Estão nas pautas coloridas desse mundo. Tadinhos, eles cantam um hino e cantam as músicas dos cantores populares, desses funks, nem vou dar nome, tá? Eu prefiro não dar nomes. E eles estão assim, divididos na sua sexualidade, não conseguiram vencer, porque foram pegos por essa situação que nós estamos vivenciando de uma falsa liberdade. Então, o que entrou no meio das igrejas? Pedófilos, abusadores, pessoas que maltratavam seus filhos, iam para um altar, não sendo eles nem homens nem mulheres de Deus. E criou-se o quê? Pessoas divididas, pessoas destruídas, pessoas sem saber a sua própria identidade. Mas eu estou observando que está crescendo uma geração dentro da igreja, uma geração de pessoas que sabe o que quer, de crianças com uma personalidade forte. E eu até falo para muitos pais, cuidado não cortar essa personalidade, porque eles vão guerrear muito no futuro. Eles são de uma personalidade muito forte. Eles estão vindo com uma força como Davi, sabe?
Tem uma geração que está crescendo, tem criança aí assistindo, se tiver criança assistindo, coloca aqui, tem criança participando junto da live. Coloca aí para mim, aqui tem criança participando da live, pastora, aqui tem criança, coloca aí. Porque essas crianças que estão aí em volta de vocês, eles estão crescendo como Davi, como Esther, sabe? Eles estão crescendo para governar mesmo, em favor do povo de Deus. Então eu estou vendo que tem garotos que eles são verdadeiros Davizinhos na igreja. Eles são determinados. Tem o Victor é um Davizinho que está aí crescendo para derrubar gigantes, para guerrear. Eu tenho dúvida se meu neto, se meu filho leva para a igreja, deixa chegar dentro do povo de Deus. Prepara para ser um obreiro, prepara para ser um guerreiro. Sabe? São crianças que nem o Victor, ele tem uma determinação, ele tem uma força que não é natural, não é dada por Deus. E nós temos que cuidar para que o abusador não chegue nessas crianças, para que a doutrina errada não entre neles. Aí tá a Isabela, uma adoradora do Deus vivo, uma menina preciosa. Ontem ela cantou, gente, era encantador ver ela cantando com a avó e com a mamãe dela. Lindo demais. O Lourenço de uma personalidade, gente. Uma personalidade forte. Tem crianças grandes. Aí na Stephanie tem 3 abençoados. A Sarinha de uma personalidade adoradora também. O Yuri, gente, o Yuri ele tem algo muito diferenciado para servir a Deus. Talvez ele faça algumas besteirolas de criança, porque é normal, mas, gente, muito bem educado pelos pais, por mim, pela família. Mas a gente já vê o sacerdócio. O Thomas, ele ama estar na adoração, nas coisas de Deus. Gente, é muito, muito, muito lindo, é muito lindo de ver. São verdadeiros soldados crescendo, né? No sábado, por exemplo, eu quando estava tendo um grupo de jovens e a Beatriz foi pregar, eu lembrei direitinho o dia que ela nasceu. Eu lembrei ela pequenininha crescendo na igreja. Ela era toda diferente, assim, sabe? Ela era toda diferente. E parecia que o mundo ia levar ela para outro lado. Ainda a pastora Clau estava viva. Eu lembro a pastora Clau falando comigo. Ela falando, vamos orar pela Bibi. Ela falava para mim, vamos orar pela Bibi. Porque eu vejo que o inimigo quer levá-la para o outro lado. E eu lembro a pastora Clau orando pela Beatriz. Então, quando ela começou a pregar e ela falava, Jesus me mudou, Jesus me transformou. E ela falava chorando a transformação dela. Eu sei as orações que eu ouvia e fazia junto com a pastora Clau, sabe? Na época das lives, às vezes a mãe dela falava assim, ela tá lá, não sei aonde. A pastora Clau falava, vou entrar em oração pela Beatriz, pela Bibi, ela falava. Era forte demais, gente. Porque nos filhos de homens e mulheres de Deus já são projetados. Os filhos do povo de Deus já são projetados, sabe, por Deus para serem abençoados, treinados. Mas filho de crente não é crente. Mas a probabilidade é muito grande, né? É muito grande. A probabilidade de serem guerreiros, de serem, né? Tem o Isaac, que tá aí também, tem o Isaac, olha, o garoto, ele tem, desculpa falar, mas ele tem um grauzinho de espectro autista, mas ele desde que nasceu, ele podia não saber falar, mas ele sabia defender as coisas de Deus. Ele, depois que aprendeu a falar, ele defende as coisas de Deus. As primeiras palavras já foi defendendo sobre idolatria, sobre tudo quanto é festa mundana, ele guerreia mesmo, é mal visto, é perseguido, e é uma criança que a pastora Clau também falava, Clauzinha, eu oro pelo Isaac, para que ele fale, porque ele vai sofrer muito com a inocência dele. E olha só, o dia que ela partiu, ele foi abençoado, curado, e dali em diante ele começou a falar. A Laura está aqui comigo. A Laura é uma menina de Deus, treinada pelas 2 avós, pela família, para ser uma guerreira do Senhor. Gente, quando eles estiverem grandes, não vai ter essa de denominação, eles vão guerrear muito pela palavra de Deus, pela Bíblia. Eles já são guerreirinhos.
e tá vindo perseguição, mas essas crianças estão sendo treinadas. Tanto é que o diabo quis jogar a doutrina pelas escolas. O inimigo quis jogar as doutrinas pelos games, pelos jogos. Eu conversava com o Miguelzinho e ele estava me ensinando sobre jogo, eu fui vendo e vi bastante que tem bastante coisas satânicas nos jogos. Hoje tem muito, mas de repente eu via nas frases dele que a mãe tá ali de radar, que é uma mulher de Deus, uma obreira do Senhor, que a mãe tá ali no radar, que a mãe tá participativa e de uma maneira sábia ela não tira o brinquedo da mão da criança, ela não tira o jogo como a minha mãe fazia, como eu faço, de uma maneira muito sábia. O que essa mãe tá fazendo? Ela tá deixando o filho livre de um lado, brincando, jogando, e do outro ela tá fazendo o quê? Ministrando. Do outro lado ela está fazendo o quê? Oferecendo os jogos bíblicos no culto de adolescentes, aprendendo a Bíblia, e o garoto está participando, está crescendo um homem de Deus. Não tem, gente, filho do povo de Deus, que é povo mesmo de Deus, cheio do Espírito Santo. Não tem como envergar para o outro lado, o Espírito Santo está ali agindo, está fazendo a obra. Então você que está com criança aí, ó, cuide delas, continue incentivando eles nas coisas que provém de Deus. Não adianta você falar assim, isso é feio, não faz, né? Não, você não vai, você não oferece mais. Mas vai chegar uma idade que meus filhos vão querer ir para a casa do amiguinho que é incrédulo. É só você ser insubstituível. E não é com grito, não é com xingo, não é com chilique, não é fazendo dramaturgia, né, para os seus filhos. É você sendo insuperável. É você oferecendo para eles o mais. Gente, eu lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha muitas ofertas de lá de fora, muitas mesmo, viu, gente? Eu tinha. Mas era assim, viver com a pastora Clau era insubstituível. Até hoje, não tem quem substitua. Porque ela oferecia Jesus de uma maneira muito gostosa, muito leve. Então ela estava ali brincando comigo, ela estava jogando comigo, ela estava colocando eu junto para fazer o trabalho da igreja. Eu trabalhava com a minha mãe, ela me fazia sentir útil, fazendo as perguntas bíblicas quando ela liderava o grupo de jovens da igreja. A pastora Clau, se eu começava a inventar um hino, assim, eu ia compor um hino, ela deixava eu ali com a liberdade para compor. Depois ela aparecia, filha, que orgulho de você, ajudava eu montar o meu mini estúdio para gravar minhas coisas, comprava para eu gravar as coisas, e ela me induzia e me aplaudia naquilo que eu fazia para Deus, e me apoiava. Daí eu amava ler, né? A pastora nunca foi assim muito necessitada de livros evangélicos. Para ela a Bíblia bastava, ela era já uma pessoa muito completa em si mesmo, né? Mas eu estava naquela fase de escola que lia muito e eu gostava muito de ler. O que a pastora fazia? Ela ia lá na Editora Vida, que eu amava a Editora Vida. Ela foi lá, fez um cadastro e comprava os livros para mim, comprava as bíblias de estudo. Eu falava, mãe, eu quero eu sonho com uma bíblia assim. Gente, a minha mãe era capaz de falar não para roupa, não para passeio, não para outras coisas, mas se tratando das coisas de Deus, ela me induzia. E quando... Você acha que ela aguentava eu lendo o livro e marcando e indo contar para ela o que eu tinha lido? Mas ela fazia questão de sentar e escutar, sabe? E compartilhava as batalhas espirituais que ela tinha, e colocava eu junto, filha, eu tive um sonho, foi revelação, ajuda a interpretar. Ela me colocava dentro desse mundo espiritual que ela vivia, ela fazia eu me sentir importante. Então, tudo que eu tinha de oferta lá do mundo, que eu tinha bastante desafio, ficava pequeno, eu olhava tudo como muito assim, tudo era muito, para mim era muito insignificante, sabe, gente? Tudo que era oferecido, as pessoas, os amigos,
As pessoas que davam em cima de mim, e não era gente fraca não, quem dava em cima de mim eram professores, né? Pessoas que vinham, mandavam livros, presentes, e eu olhava assim tudo como lixo, sabe, gente? Aí chegou uma vez, eu estava na faculdade, e toda sexta-feira saíam os professores mais bonitos com os alunos, e uma cerveja, e eu era mal vista por todos os alunos, porque eu não ia. Eu não ia porque minha mãe falava assim, Kelzinha, se quiser você vai, tá? Você é livre, você tem carta, você é de maior, na época já era de maior, você é livre, tá, filhinha? Não se preocupa comigo. Mas o que ela fazia? Ela me oferecia um mundo em Deus que era insubstituível. A igreja, o trabalho na igreja, sabe, a unção, a alegria de servir a Deus, as lutas, ela me fazia entrar também junto nas lutas, eu me sentia parte daquela guerra, daquela luta, e era maravilhoso, gente. Então, eu lembro bem que um dos professores falava assim, eu achava a Raquel tão bonita, ela podia estar aqui, e ele era gato, gente, era bem gato, sabe, novinho, e eu tava nem aí, gente, eu tava nem aí. Tinha outro professor muito bonito e o culto era de quinta-feira e a aula desse professor era de quinta-feira. E ele também, né, jogava lá os laços, né? Bastante os laços, aqueles olhão grande, bonito, claro, né? Falando italiano. E eu lá, achava ele lindo, gente, achava ele lindo. Mas toda quinta-feira, gente, eu falava, mãe, deixa eu faltar hoje para ir para a igreja. A senhora se importa se eu faltar? Ela falava, Kelzinha, o problema é teu. Você já é de maior, ainda ela falava, mas eu tinha 18 anos, cabeça de 15. E todas as quintas, gente, eu não sei como eu passei na matéria dele, porque todas as quintas eu faltava, ele falava, por que você não gosta da minha aula? Eu falava, professor, dá a presença para mim, porque eu tô indo para a igreja. Eu vou ajudar meus pais na igreja. Eu vou para a comunhão da igreja. Eu não mentia, gente. Eu amava. E sabe quantas pessoas tinha no culto de quinta? 1/3 da igreja. 1/3. Não tinha ninguém quase. Tinha lá o Tiago, a Fabiane, às vezes. Era a Fabiane. Fabiane e o Rodrigo Sato, que tinha acabado de nascer. Estavam lá. Mas, gente, para mim era mais importante aquele culto, escutar o meu pastor, que era meu pai, a minha mãe, que era minha pastora, cantar, tocar meu pianinho, sabe? Eu tocava ruim, se eu toco mal hoje, naquela época eu tocava bem pior. E eu lá fazia igual a Lisa tocando, sabe? E eu tava muito feliz, e a minha mãe, sabe? Kelzinha, o que eu mais sonhei é que você tocasse para me acompanhar cantando. Bastava, gente! O mundo ficava para mim tão pequeno, era tão importante estar na casa do Senhor, e ainda é tão importante estar na casa do Senhor. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Você fez parte do grupo de jovens, né? Tá cheio de filho da minha mãe aí, né, Sandra Barbosa? A gente aprendeu muito mesmo. Ela oferecia um Jesus tão gostoso estar junto, que a gente era capaz de deixar tudo. A Sandra Barbosa, ela morava de favor. Ela veio de Minas, né, Sandrinha? E morava de favor na casa de uma irmã, depois de outras pessoas, lá na região do Morumbi. E a igreja lá no Jardim Satélite. E naquela época era muito mato, gente. A marginal era bem estreita, era muito perigosa, sem iluminação. A Sandra era novinha, bem novinha. Ela pegava a bicicleta e andava toda a marginal de noite para ir para o culto. Gente, porque ela chegava lá, tinha uma pastorona maravilhosa, a pastora Cláudia, a gente chamava de missionária na época. E ela era uma mãe que oferecia o melhor. Olha, a Francisca é uma das provas que ela chegava de lá de Americana, estava sempre a pastora esperando como uma mãe. Gente, a gente enfrentava qualquer coisa para estar no ambiente onde Jesus, ele dominava e domina. Então não adianta a gente falar, não faz, é errado. Pecar, você não vai, não. Eu sou sua mãe, sou seu pai. A pastora Cláudia não usava isso, ela usava dos métodos de Deus. O que Deus fez? Deu livre-arbítrio. Ontem, quando eu falei assim, olha, eu sou a favor que num país se tenha parada gay, eu sou a favor de ter parada gay, tá? Eu sou a favor. Eu sou a favor de ter a casa de Umbanda, eu sou a favor de ter o centro espírita, eu sou a favor de ter a igreja católica, eu sou a favor, por quê? Eu sou a favor da liberdade, gente. Porque eu também sou a favor de que possa ter a marcha para Jesus,
Eu sou a favor que possa ter a igreja evangélica, seja pentecostal, seja tradicional, sabe? Eu sou a favor da liberdade, porque eu acredito que uma pessoa não tem que servir a Deus ou a outra religião por medo, mas sim por amor. Eu acredito que alguém tem que servir a Deus por amor. E eu aprendi isso com Deus. Não vou negar que foi ensinada pela pastora Clau. Mas eu aprendi isso com a palavra de Deus, com Deus, ensinando através do seu justo. Que Deus, ele já não chegou e condenou o diabo. Ele deixou ele livre. Porque o Senhor podia prender o Satanás já desde o início. Mas ele seria dito pelos anjos que ficaram com ele. Ah, tá vendo? A gente tá com Deus porque ele não aceita alguém indo contra os seus princípios, a sua adoração. Então ia ficar com Deus, os 2/3 que ficaram, por medo. E assim também é no nosso dia a dia. Eu acredito na liberdade, gente. Eu acredito que uma pessoa vai deixar de ir, por exemplo, numa festa pagã, não porque é proibido, mas porque ela vai ser tocada por Deus, ela vai chegar numa festa pagã e vai sentir tristeza de estar lá longe das coisas de Deus. Por amor a Jesus, não por medo, mas por amor a Jesus. E eu acredito nessa liberdade. E esses crianças que estão crescendo na igreja, eles estão crescendo debaixo dessa liberdade e vão ser fortificados nesse amor, sabendo o que é certo, o que é errado, e eles vão poder escolher do que eles querem. E pode ver que o inimigo, ele vem com uma doutrina nas leis, impondo que a gente tem que aceitar entrar o pecado dentro da casa da gente. Eles estão impondo que a religião não pode ser com liberdade. Eles estão impondo que a gente não pode falar o que pensa. Seja em política, seja em economia, seja em religião, seja no social. O diabo, é a característica do diabo colocar grilhões, colocar algemas, colocar censura. É bem da característica do adversário. Falar assim, aqui você não pode falar. Eu cresci podendo falar, tá? Eu cresci podendo falar dentro de casa. Mas a mãe, você tem que... Não, minha mãe me ensinou que eu tinha direito de, com a educação que ela me deu, a educação que ela falava comigo, eu tinha o direito de expor as minhas ideias com a mesma educação que ela propôs a mim, que ela direcionou a mim. Assim é Deus. Assim é Deus. Ele dá o direito do ímpio e do justo receber a chuva. Deus dá o direito do ímpio e do justo receber o sol. Tanto o ímpio quanto o justo vai passar pela morte física. Mas aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor são os únicos que vão ter o direito de herdar o reino eterno. Porque lá não entra o pecado. Mas durante essa vida aqui, que o Senhor deu essa terra para nós, aqui nós temos o direito de escolha. Diante de Deus nós temos o direito de escolha. Nós temos o direito de falar, isso é certo, isso é errado. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Estamos chegando num ponto que a gente não vai poder falar que gosta de maçã, de banana, sabe? Tem uma área da vida que já não pode falar que gosta de certas frutas. Você não tem o direito. Você não tem o direito de falar que você é heterossexual, gente. Você não tem o direito de falar que você é heterossexual e você tem orgulho de ser. Ou que você já teve uma dúvida na sua sexualidade, já passou por uma outra história e optou hoje por viver uma renúncia por amor ao Cristo que você conhece. Hoje nós não temos o direito de falar que deixamos a idolatria e servimos a um Deus que ninguém pode ver. Se fosse um dos nossos que tivesse morrido, né? Se fosse um dos cantores evangélicos que tivesse morrido. Se fosse um cantor evangélico que tivesse colocado, ridicularizado um político.
nós estaríamos escutando mal contra nós. Que Deus perdoe essa nação, que Deus perdoe os nossos governantes, que Deus perdoe os nossos ministros, que Deus perdoe a nossa nação, que o Senhor perdoe as nossas igrejas, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos perdoe por todos os erros que nós cometemos no meio do caminho, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor perdoe essa nação, que nós precisamos continuar levando que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe de toda a nossa incredulidade. Que o Senhor nos faça forte. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos restitua. Que o Senhor coloque a nossa vida sobre os cuidados dEle. Em nome de Jesus. Oh, queridos, que bem estarmos juntos, hein? Viu como o Senhor coloca forças em nós? Viu como o Senhor, Ele prospera em força? Hein? Olha, eu estava vindo para o estacionamento, que eu estava dirigindo, para fazer a live, e eu comecei a cantar, gente, mas eu entrei no carro, me arrumei um pouquinho, né, passei um batomzinho para falar com vocês, senão ficar um cara de defunta. Aí, gente, eu comecei a cantar, cheia do poder de Deus, e cantar um hino antigo. Comecei a cantar: já ressurge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Só que não foi baixinho assim, não. Eu cantei que explodiu o carro, mas senti na presença de Deus. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Dá um glória aí. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Olha, você, meu amado e minha amada, que está em casa e conseguiu desligar a televisão do pessoal aí, tá cantando junto, você que conseguiu envolver a sua família para cantar junto com você, você tá de parabéns. Que se você tá aí em mais de uma pessoa e já estão cantando junto aí, parabéns para você, tá entrando vitória sobre a tua casa, tá entrando vitória sobre a tua família. Olha aí, tá a Samira e a Sofia cantando junto. Tem vitória nessa casa, aleluia. A casa que tá cantando tudo junto, tá tendo vitória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Olha a Ritinha aí cantando. Glória, glória, a Ju, aleluia. A Lúcia, glória, glória, aleluia. A Vanusa, glória, glória, aleluia. Ó Samuel, vencendo, vem Jesus. A Michelle, a Clarinho, o Isaac, glória, glória, aleluia.
a Cleo, glória, glória, Simone, aleluia, o João, glória, glória, aleluia, Antônia, vencendo, vem Jesus, a igreja, glória, glória, ó, baterista Yuri, aleluia, a Stephanie, glória, glória, aleluia, Marcolina, glória, glória, Augusto, aleluia, vencendo, vem Jesus, que linda igreja, glória, glória, aleluia, glória, glória, Sandrinha, aleluia, Solange, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, vencendo, vem Jesus, oh glória, vencendo, 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 vem Jesus, oh glória, Alzira também juntinho, Giovana juntinho, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, esse povo lindo, povo determinado a vencer, povo vencedor em Cristo, aleluia, glória a Jesus, ao pastor Mário aí, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao nome de Jesus, o grande, maravilhoso Filho de Deus, aleluia, é o Filho de Deus, nós declaramos que Jesus Cristo já venceu na cruz, já venceu, aleluia, e Ele ressuscitou e vai voltar, aleluia, todo joelho se dobrará e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Escreve aí, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Escreve o que eles vão confessar, que Jesus Cristo é o Senhor. É isso aí, Simone. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Oh, glória a Deus! Isso aí, Stephanie, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus, que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de conquista. E não somente você que está participando agora, ou está participando depois da live ter sido encerrada, mas também a tua família seja atingida pelo Espírito Santo. Que a tua casa seja repleta de paz, repleta de amor, repleta de prosperidade, repleta de unção, de saúde, que os seus amigos, o seu companheiro, a sua companheira, a tua família seja abençoada. E assim também a minha família seja abençoada. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe meus tios, meus primos. Deus abençoe toda a minha família. Deus abençoe meus amores, que moram aqui no meu coração. Eu amo vocês. Deus abençoe fortemente. Deus abençoe. Deus abençoe a minha igreja. Deus abençoe a Subimos com Jesus. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe aqueles que estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Deus abençoe a todos que estão sendo perseguidos dentro da nossa nação e fora da nossa nação, que estão sendo perseguidos por amor a Cristo. Deus abençoe a família Bolsonaro. Deus abençoe todos os empresários dessa nação. Deus abençoe a agropecuária dessa nação. Deus abençoe o sistema de saúde dessa nação. Deus abençoe os policiais dessa nação, seja a polícia militar, a polícia civil, seja a polícia federal. Deus abençoe os policiais da nossa nação. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe o presidente também que está exercendo agora, que ele tenha um encontro real com Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa nação em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a economia desse país, aleluia. Deus abençoe a nossa nação. Queridos, um beijo no seu coração. Continue orando, continue buscando. Caiu? Levanta, não fique prostrado. Todos nós podemos cair, mas não podemos ficar prostrados. Então se levanta, continue crendo, continue adorando a Deus, continue declarando o seu amor por Jesus, tá bom, queridos? Um beijo, ó, no seu coração. E essa semana tem muita live pela frente. Beijos!